Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro Signori. Galera, vocês sabem que todo mês eu faço uma aula de retrospectiva mensal de atualidades, fatos relevantes do mês anterior. Esta aula ela ocorre sempre no primeiro dia útil de cada mês às 19 horas. Ou seja, não ocorre no sábado, nem no domingo, nem num feriado. É no primeiro dia útil de cada mês, às 19 horas. Ela é transmitida ao vivo pelo canal do YouTube do Estratégia Concursos. Posteriormente, ela fica no canal, fica disponível e também ela fica no meu canal, no canal do YouTube do professor Leandro Signori. E para os que são nossos alunos, esta aula ela é editada e é colocada nos nossos cursos de atualidades. Galera, quem não assistiu ainda, eu recomendo assistir estas aulas. Ela é a mais completa retrospectiva mensal de atualidades. Beleza, pessoal? Pois bem, muitos alunos, e era uma ideia que eu também já venho tendo há um bom tempo, mas muitos alunos nos solicitavam a elaboração de um simulado sobre o que foi tratado, os principais pontos tratados em cada aula mensal da retrospectiva mensal de atualidades. E galera, com grande satisfação que eu comunico a vocês que nós estamos dando início a estes simulados relacionados às retrospectivas mensais de atualidades. Claro, pessoal, às vezes uma ou outra questão ou algumas questões do simulado, elas vão tratar não só de um fato daquele mês, mas elas, por exemplo, vão pegar um tema e sobre aquele tema podem perguntar sobre algo que ocorreu também em um mês anterior, 2, 3 meses atrás, até para a questão ficar melhor elaborado e também porque as bancas elaboram questões deste tipo. Mas quem vem assistindo a nossa sequência mensal das aulas, das retrospectivas de atualidades, tranquilamente resolvem estas questões. Assim, pessoal, nós vamos procurar todo mês ter um simulado sobre os assuntos que nós tratamos nas nossas aulas mensais de retrospectiva de atualidades. E pessoal, aqui está, nós vamos corrigir as questões do mês de junho. Deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, questões sobre fatos ocorridos no mês de junho de 2019. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. Antes de nós corrigirmos as questões, está aqui, pessoal, simulado de atualidades, retrospectiva de junho de 2019, minhas redes sociais, para quem não me segue e quer me seguir, meu canal no YouTube, Leandro Signori Atualidades, meu canal no YouTube não, minha página no Facebook, Leandro Signori Atualidades, meu canal no YouTube, aqui está ele, Leandro Signori, e meu perfil no Instagram, Prof. Leandro Signori. Galera, é neste perfil que eu divulgo a minha agenda de aulas das disciplinas que eu leciono e a minha aula mensal de retrospectiva de atualidades, entre outros assuntos de interesse, dicas de estudo das disciplinas que eu leciono. A aula do mês de junho, para quem não assistiu e não é meu aluno, ela está aqui neste link, é só vocês clicarem neste link, atualidades para concursos, fatos relevantes, mês de junho de 2019, e eu recomendo que antes de vocês resolverem as questões, que vocês assistam a aula. Posteriormente, vocês resolvam as questões para vocês verem que vocês conseguiram apreender, captar
compreender do que foi explanado dos principais fatos abordados no mês de junho de 2019. Vamos para a correção, aqui na tela comigo, questão 1, após 2 décadas de negociações, o Mercosul e a União Europeia finalmente fecharam nesta sexta-feira, 28 de junho, um acordo entre os dois blocos. Um anúncio oficial deve ser feito pelos líderes dos dois grupos que participam do encontro do G20 em Osaka, no Japão. Mas membros do governo Bolsonaro e líderes europeus e da Argentina já estão celebrando o resultado. Um dos principais pontos do acordo feito entre os dois blocos foi, percebam que a questão não dá nenhuma pista sobre que tipo de acordo que ocorreu. Vocês precisavam ter assistido a aula mensal de retrospectiva de atualidades ou precisavam estar acompanhando os fatos ocorridos, acompanhando o noticiário. Vejam só, pessoal, que acordo é esse? É um acordo de livre comércio entre estes dois blocos econômicos, como a questão diz, após 2 décadas de negociações, desde 1999, bastante celebrado, acordo que vai gradativamente eliminar as tarifas, vai zerar as tarifas de importação ou reduzir substancialmente as tarifas de importação de uma grandiosa quantidade de produtos comercializados entre o Mercosul e a União Europeia. Mais de 90% dos produtos comercializados pelos dois blocos econômicos, pessoal. E aqui também a questão faz uma menção sobre o G20 em Osaka, no Japão. O G20 é o grupo dos principais países ricos do mundo e os principais emergentes, 19 países, mais a União Europeia, G20. E nesta reunião que ocorreu também no mês de junho deste grupo, o G20, foi anunciado a celebração deste acordo de livre comércio que foi assinado. Ele ainda tem várias outras etapas a serem cumpridas para que ele entre em vigor. E a partir do momento que ele entra em vigor, gradativamente, o que está estabelecido neste acordo vai ser implementado. Ok, agora que eu já dei um panorama do que é o acordo, vamos ver aqui as questões. Um dos principais pontos do acordo feito entre os dois blocos foi, letra A facilitação da entrada de brasileiros na União Europeia. Não, pessoal, o acordo não tratou de nada disso. Letra B, a adoção do euro como moeda do Mercosul. Também não foi tratado pelo acordo. Letra C, a instalação de bases militares da OTAN em território sul-americano. Também não, pessoal. Vou pular aqui para a letra E, a adoção de sobretaxas pelos dois blocos aos Estados Unidos. Não, mais uma invenção do examinador, uma menção aqui às sobretaxas que os Estados Unidos têm adotado de produtos importados, determinados produtos importados por diversos países do mundo, mas sobretudo pela China, com relação à China, na guerra comercial entre Estados Unidos e China. O nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra D, a diminuição de tarifas de importação de produtos agrícolas brasileiros para o bloco europeu. Em um acordo de livre comércio, se reduz substancialmente as tarifas, zera as tarifas de uma grande quantidade de produtos, e o que não for zerado, reduz substancialmente. E um dos pleitos do Mercosul nesta negociação, e o Mercosul é um grande exportador de produtos agrícolas,
Brasil, Argentina, grandes exportadores de produtos agrícolas, era que estas tarifas elas fossem zeradas ou substancialmente diminuídas, o que efetivamente ocorreu para um grande número aí de produtos. Claro que a União Europeia, por exemplo, reivindicava que tarifas de produtos industriais fossem zeradas ou substancialmente diminuídas, o que também vai ocorrer na implementação do acordo. Beleza? Letra D, questão 1, vamos para a questão 2. Empresários argentinos e representantes dos governos de Maurício Macri e Jair Bolsonaro discutiram nesta quinta-feira, dia 6, a criação de uma moeda comum no Mercosul, que se chamaria peso real. Criação de uma moeda comum no Mercosul, que se chamaria peso real. Uma fonte argentina confirmou ao Estado que a moeda comum seria resultado natural da intensificação do processo de integração de dois países que adotam políticas econômicas semelhantes. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. Vem falando aí da ideia de criação de uma moeda comum. Presidente Jair Bolsonaro esteve no mês de junho na Argentina, em reunião com o presidente Maurício Macri, ali falou da criação de uma moeda comum, o peso real. Ao contrário do que diz a questão, que os dois países eles adotam políticas econômicas semelhantes. Eles adotam, mas eles têm várias diferenças econômicas. Um exemplo, a inflação no Brasil está bastante baixa, inflação na Argentina bastante elevada. Para a adoção de uma moeda comum tem que haver uma convergência econômica em temas macroeconômicos. E isso, Brasil e Argentina, que são os dois principais países do Mercosul, existem diferenças significativas. Mas vejamos o que a questão está pedindo. A respeito do tema, assinale a alternativa correta. A adoção de uma moeda única para os dois países pode ser apenas benéfica. Pessoal, veja o que a questão diz. Ela pode apenas ser benéfica. Não é possível afirmar que ela seria apenas benéfica. Não há elementos para dizer isso. Uma das questões que eu já abordei aí para vocês é a inflação bastante elevada na Argentina, no Brasil baixa, o dólar em relação à moeda nacional, o dólar em relação ao peso, ele está muito valendo muito mais do que vale em relação ao real. Assim, se essa moeda comum fosse adotada, nós vamos ter ganhos para os dois países, mas vai ter perdas também para os dois países, cada país, e se Uruguai e Paraguai entrarem também, deveriam entrar por ser Mercosul, são esses 4 países que estão de pleno direito no Mercosul. Nós teríamos algumas perdas. O que importaria é que os benefícios fossem maiores que as perdas. Letra B, o euro é a única moeda comum no mundo adotada por mais de um país. Não, pessoal, o euro é a moeda comum da União Europeia, adotada por 19 dos 28 países da União Europeia, mas não é a única moeda comum. Nós temos também ali na África, países africanos, 14 países africanos, ex-colônias francesas, eles têm uma moeda comum, o franco CFA. E também no Caribe, 8 países ali do mar do Caribe, eles têm uma moeda comum, que é o dólar caribenho. Ou seja, o euro não é a única moeda comum. C, desde o início do Mercosul, no início dos anos 90, existe a intenção de se criar uma moeda única. Galera,
é o gabarito da questão, porque quando o Mercosul ele surge lá no início dos anos 90, a ideia era de uma gradativa convergência econômica, e já naquela época se falou da criação de uma moeda comum do Mercosul. Vejam, portanto, que não é uma ideia nova que surgiu agora, pessoal. Eis o gabarito, letra C. A adoção de uma moeda comum só poderia ser possível com uma união econômica, assim como se verifica na União Europeia. Só poderia ser possível. Olha, pessoal, tem que haver uma convergência econômica, tem que haver a adoção de políticas macroeconômicas comuns, parâmetros macroeconômicos comuns. Claro que para isso é necessário ter uma convergência política, mas aqui diz uma união política. Não é necessário, tem que ter uma sintonia entre os governos, uma sintonia política, inclusive. Mas não dá para dizer que só poderia ser possível com uma união política. Claro que não, pessoal. Letra E, a adoção da moeda comum entre os dois países só poderia ser estabelecida se a população aceitasse a proposta por meio de um plebiscito. Outra questão que está incorreta, nós já achamos o gabarito, é a letra C. Se a moeda comum ela for adotada, os países que vão decidir quais os passos para a adoção da moeda comum. Podem, inclusive, deliberar que vai ser necessário que ela venha a ser aprovada por meio de um plebiscito em cada um dos países, mas isso é uma decisão dos países num eventual processo de implementação de uma moeda comum. Não é algo que se pode afirmar peremptoriamente. Agora, questão 2, letra C, como eu já falei, vamos para a questão 3, agora uma questão falando aqui da reunião do G20, vamos lá. Os líderes do G20 estiveram de acordo na sua determinação em favorecer o crescimento econômico e mostraram sua ansiedade e descontentamento no contexto da globalização, disse o primeiro-ministro japonês Shinzo Abe, ao final da cúpula que durou 2 dias na cidade de Osaka. Fragmento de notícia, pessoal, aqui está o link falando da reunião do G20, que, como eu disse para vocês, é um grupo que reúne os 19 países, principais países ricos e principais países emergentes do mundo, mais a União Europeia, um fórum que discute questões econômicas, principalmente questões econômicas, mas questões políticas, questões ambientais também do mundo. É um fórum de discussão de um grupo aí de países, pessoal. São países que reunidos eles respondem por grande parte do produto interno bruto global, por grande parte do comércio mundial, da geração de riqueza no mundo, galera. Vamos adiante. A declaração final acordada pelos líderes aponta a intensificação das tensões geopolíticas e comerciais, mas o texto não inclui qualquer menção ao atual contexto de conflitos entre os Estados Unidos e China e outros países. Vejam só, ela aponta a intensificação das tensões geopolíticas e comerciais e o texto não fala nenhuma referência em relação à guerra comercial entre Estados Unidos e China. Claro, pessoal, a declaração final ela é conjunta, os países negociam este texto da declaração final. E o que acaba ocorrendo é que temas divergentes acabam não indo para a declaração final, ou é feita uma ressalva da posição de determinado país. Acaba sendo uma declaração, pelo menos em anos anteriores, que reflete um acordo mínimo, um acordo básico sobre grandes temas mundiais entre os países do G20. Vamos lá.
o principal motivo da intensificação das tensões geopolíticas e comerciais entre os Estados Unidos e a China na atualidade está relacionado a: letra A, interferência norte-americana na conjuntura política da Venezuela. O principal motivo da intensificação das tensões geopolíticas e comerciais entre Estados Unidos e China. Claro que Estados Unidos e China têm posições diferentes em relação à Venezuela. A China, aliada do governo do Nicolás Maduro. Os Estados Unidos querem a derrubada, querem que o Nicolás Maduro saia do poder, mas eles não têm grandes divergências explicitadas publicamente em relação ao tema da Venezuela. Ou seja, não é a letra A, está perguntando o principal motivo, vamos ver as outras. Modo como a China tem se portado em relação a Hong Kong. Letra C, estímulo do governo chinês à prospecção de novas áreas carboníferas. Letra D, postura militar agressiva dos Estados Unidos no Oriente Médio. E letra E, protecionismo econômico unilateral entre os países. Pessoal, vendo as alternativas, sabendo o que está ocorrendo no mundo, sabendo as tensões que existem entre Estados Unidos e China, conhecendo a guerra comercial, nós marcaríamos, fica fácil resolver. O nosso gabarito aqui, pessoal, é a letra E. Os Estados Unidos não têm emitido opiniões sobre como a China tem se portado em relação a Hong Kong, não há divergências em relação à prospecção de áreas carboníferas pela China, e também a China não tem se manifestado sobre essa postura militar agressiva dos Estados Unidos no Oriente Médio. O gabarito aqui é a letra E, pessoal. Ah, professor, mas diz protecionismo econômico unilateral entre os países. Claro, porque eles não acordaram que eles iam adotar medidas protecionistas de parte a parte. Os Estados Unidos unilateralmente têm adotado sobretaxas em relação a produtos importados da China, e a China o que tem feito? Tem retalhado. Também tem adotado sobretaxas em relação a produtos exportados pelos Estados Unidos e importados pela China. Beleza? Entenderam a alternativa correta? Seguimos. Questão 4, pessoal. Desde que os Estados Unidos anunciaram a sua saída do acordo nuclear iraniano e retomaram as sanções econômicas ao país, as tensões entre os dois países se elevaram. Ou seja, a questão vem falando da saída dos Estados Unidos do acordo sobre o programa nuclear iraniano. Os Estados Unidos, com isso, retomaram sanções econômicas ao Irã. Estas sanções econômicas têm sido intensificadas e as tensões entre Estados Unidos e Irã se elevaram. Vejamos, sobre fatos recentes relacionados a esse tema, assinale a alternativa correta, galera. Letra A. O governo iraniano fez recentemente uma declaração de apoio a grupos fundamentalistas islâmicos, desde que ajudem a expulsar as tropas estadunidenses na região. Não, pessoal. Invenção do examinador. Letra B. O ataque está perguntando sobre fatos recentes, galera. Letra B. O ataque iraniano contra um drone norte-americano que supostamente teria violado o espaço aéreo iraniano acrescentou outro ponto de discórdia, a crescente lista de atritos entre o Irã e os Estados Unidos. É o gabarito da questão, letra B. Eu já vou comentar, eu só vou ler as outras alternativas para vocês, que nós podemos também aproveitar para os comentários. Letra C. Poucos dias depois de autoridades americanas culparem o Irã pelos recentes ataques contra navios petroleiros perto do Estreito de Hormuz,
Isso aqui, ó, pessoal, até aqui está certo, tá? Autoridades americanas, elas acusaram o Irã de estar envolvido em ataques contra navios petroleiros perto do Estreito de Hormuz. Até aqui está certo. A Arábia Saudita, aliada dos Estados Unidos, anunciou que adotaria a imposição de sobretaxas ao país. Aqui está errado. A Arábia Saudita é aliada dos Estados Unidos, isso está certo, mas ela não fez nenhum anúncio de imposição de sobretaxas. Os Estados Unidos são aliados da Arábia Saudita no Oriente Médio. E o Irã e a Arábia Saudita, eles são entre si os principais adversários no Oriente Médio. No caso do Irã também, Israel. Israel e a Arábia Saudita, principais adversários políticos do Irã no Oriente Médio. No caso da Arábia Saudita, o regime iraniano, o Irã. Letra D. As declarações norte-americanas em relação ao programa nuclear iraniano são apenas um pretexto para atacar o país devido às suas exportações de petróleo para a China a preços menores que o petróleo estadunidense. Nada a ver, invenção do examinador. E letra E, apesar do clima tenso, os dois países se comprometeram com a ONU e com o sistema internacional em não se envolverem em um conflito militar direto. Não tem nada disso, não houve este compromisso que a letra E ela está falando. Pessoal, nessa crescente escalada de tensões entre Estados Unidos e China e Irã, os dois países disseram que eles não desejam. Eles não desejam um conflito militar direto entre eles. O que ocorre, pessoal? Como eu já disse, Estados Unidos se retiraram do acordo ao programa nuclear iraniano e tem intensificado as sanções comerciais em relação ao Irã, que tem afetado significativamente a economia iraniana. Com isto, o Irã, ele deu um aviso aos outros 5 países que fazem parte deste acordo sobre este programa nuclear, de que poderia tomar medidas em relação ao programa que infringissem termos do acordo, porque ele está sofrendo aí sanções comerciais dos Estados Unidos. Os outros países disseram que não aceitavam nenhuma ameaça e nenhum ultimato do Irã. Quais são eles? O Reino Unido, a França, a China, a Rússia e a Alemanha. E o que ocorreu recentemente? Nós temos ali o Golfo Pérsico e o Golfo de Omã. Se você não consegue mentalizar isso, vai lá no mapa do Oriente Médio e olha, Golfo Pérsico e Golfo de Omã e um estreito, o Estreito de Hormuz, onde ali passa muito petróleo que sai do Golfo Pérsico e também ali do Golfo de Omã, que é exportado para diversos países do mundo. E ali nesse Estreito de Hormuz, que liga o Golfo de Omã, o Golfo Pérsico, navios petroleiros e navios comerciais foram recentemente atacados. Nenhum ataque severo, que eles sofreram algumas avarias. Os Estados Unidos acusaram o Irã de estar por trás desses ataques. Navio japonês, norueguês e de outras nacionalidades também. 4 navios. E o Irã disse que não, negou que estivesse envolvido em qualquer tipo de ataque. O Irã que já ameaçou, em outras ocasiões, fechar o Estreito de Hormuz. Ou seja, fazendo isso, como nós temos muito petróleo exportado por ali, afetaria a exportação de petróleo da Arábia Saudita significativamente, maior exportador de petróleo do mundo, junto com a Rússia, maiores exportadores de petróleo do mundo, ora é a Arábia Saudita, ora a Rússia, eles têm se alternado ultimamente em quem é o maior exportador de petróleo do mundo, do Kuwait, do Iraque, do Bahrein, dos Emirados Árabes Unidos também, ou seja, isso impactaria no preço mundial do barril de petróleo.
Então o Irã já ameaçou, disse, olha, se nós formos atacados, se nossos interesses forem severamente contrariados, nós podemos bloquear o Estreito de Hormuz. E não entra e não sai mais nenhum navio petroleiro do Estreito de Hormuz. E recentemente o Irã, ele abateu um drone. Isto foi no próprio mês de junho, até o gabarito da questão. O Irã, ele abateu um drone dos Estados Unidos que estava sobrevoando o Golfo de Omã. O que os Estados Unidos disseram? Que estava em águas internacionais o drone. O Irã disse que não, que o drone tinha invadido o espaço aéreo marítimo iraniano. Por isso o drone foi abatido. O que os Estados Unidos fizeram alguns dias depois? O Donald Trump anunciou que tinha desistido de fazer um ataque militar ao Irã porque causaria dezenas de mortes e poderia levar ainda mais as tensões entre os dois países. Então o Donald Trump disse isso, que desistiu, e os Estados Unidos fizeram um ataque cibernético que enfim, desligaram, puseram abaixo os sistemas de computadores militares do Irã, como que dando um aviso, olha, nós somos muito poderosos, nós inclusive podemos tornar aí, colocar fora do ar os sistemas militares computadorizados de vocês. Então fizeram este ataque cibernético, enfim, em mais um episódio desta elevação de tensões entre os Estados Unidos e o Irã. Galera, vamos adiante. Questão 5. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o líder norte-coreano Kim Jong-un encontraram-se no dia 30 de junho na zona desmilitarizada entre as Coreias do Norte e do Sul. Os líderes dos Estados Unidos e da Coreia do Norte se encontraram pela terceira vez, dando seguimento ao processo de aproximação diplomática entre os dois países. Em fevereiro, uma cúpula no Vietnã fracassou nas tentativas de discutir o fim do programa nuclear norte-coreano. Sobre o encontro em questão e os seus múltiplos aspectos relacionados, assinale a alternativa correta. Pessoal, que encontro que foi esse? Como a questão diz, qual que é o tema? A desnuclearização da Coreia do Norte, uma ideia de que a Coreia do Norte ela cesse com o seu programa de armas nucleares. A Coreia que anunciou já ter conseguido produzir armas nucleares. Especialistas internacionais admitem que a Coreia do Norte já tem armas nucleares, e com esta intenção da desnuclearização da Coreia do Norte, em 2018 nós tivemos uma reunião entre o Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte, e o Donald Trump, presidente, o líder político máximo dos Estados Unidos, o presidente do país. 2018 foi em Singapura e novamente em 2019 em Hanoi, no Vietnã, como diz aí. Então ali nós tínhamos uma pista, uma cúpula no Vietnã. Quem participou desta cúpula no Vietnã, embora o fragmento da notícia ele vem falando do Donald Trump e do Kim Jong-un. Vejamos o que a questão está perguntando aqui. Sobre o encontro em questão. Ficou acordado que a Coreia do Norte passaria a utilizar seu conhecimento nuclear para a geração de energia. Galera, só dizer para vocês, este encontro ele ocorreu na zona desmilitarizada entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, que apesar de ter este nome, é uma das zonas mais militarizadas do mundo, ali na linha de fronteira, na altura ali de um paralelo, nós temos esta zona desmilitarizada, só no papel, entre os dois países.
Aí diz que ficou acordado que a Coreia do Norte passaria a utilizar o seu conhecimento nuclear para a geração de energia. Não, pessoal, não ficou nada disso. B. O encontro teve como principal ponto acordado a criação de zonas econômicas especiais na Coreia do Norte. Também não, pessoal. Letra C. Kim Jong-un se comprometeu a visitar os Estados Unidos para continuar as negociações ainda no ano de 2019. Também não, galera. Letra D. Donald Trump cruzou a fronteira e se tornou o primeiro presidente em exercício dos Estados Unidos a pisar em solo norte-coreano. Eis o gabarito da questão. Letra D e letra E. Os Estados Unidos se comprometeram em trabalhar para retirar as restrições migratórias aos norte-coreanos. Também não. Vamos lá, pessoal, vamos explicar o contexto da alternativa correta da questão. O Donald Trump, ele estava ali a caminho de Osaka para a reunião do G20 no Japão. Ele saiu do Japão e foi para a Coreia do Sul para uma reunião com o presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in. Essa reunião, ela enfim, nessa passagem do Donald Trump aí pela Coreia do Sul, ele iria também na zona desmilitarizada. Então o Trump ali na véspera de chegar na reunião do G20 e ali também durante a reunião, depois na Coreia do Sul, ele falou que quando ele ainda não estava na Coreia do Sul, que ele iria para a Coreia do Sul, se reunir com o presidente da Coreia do Sul, que ele gostaria de encontrar o líder da Coreia do Norte, o Kim Jong-un, lá na zona desmilitarizada, na fronteira entre os dois países, nem que seja para dar um aperto de mão e que, enfim, nem que seja por isso, mas que se pudesse conversar também sobre essas tratativas para a evolução da desnuclearização da Coreia do Norte. Então, Donald Trump foi para a Coreia do Sul, foi para a zona desmilitarizada, o Kim Jong-un foi lá, e vocês até podem procurar imagens sobre isso, vocês vão ver que nós temos Coreia do Norte, Coreia do Sul, nós temos uma linha aqui que é a linha de fronteira nessa zona desmilitarizada. Claro, tem construções ali, tem militares, e ali na linha de fronteira eles se encontraram e apertaram as mãos, e o Kim Jong-un, ele convidou o Donald Trump para atravessar a linha de fronteira, e o Donald Trump atravessou e deu uns 20 passos para dentro da Coreia do Norte. Ali pararam, conversaram um pouco, fotos, repórteres ali, cinegrafistas filmando aquele momento, e com isto o Donald Trump ele tornou-se o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a pisar em solo norte-coreano. Ficaram alguns minutos ali, voltaram, atravessaram ali a fronteira e foram se reunir por em torno de 30 minutos, os dois mais o presidente da Coreia do Sul. Beleza, galera? Foi o que aconteceu. Questão 5, letra D. Questão 6, a China condenou nesta terça-feira os protestos violentos ocorridos na véspera em Hong Kong, que chamou de um desafio escancarado à forma de governo estabelecida no território, desde sua devolução a Pequim, há 22 anos. Horas mais cedo, a polícia lançara gás lacrimogêneo para dispersar centenas de manifestantes que haviam invadido e saqueado a sede do parlamento local. Aqui nós temos o link de onde esse fragmento de notícia ele foi extraído, e fala: o principal motivo dos protestos foi, letra A, busca pela independência de Hong Kong. Não, galera. Letra B, a proposta legislativa que autoriza
o envio de suspeitos de crimes para serem julgados na China continental. Aqui está o gabarito, foi o principal motivo dos protestos. Letra C, a desapropriação de terras de agricultores locais para instalação de fábricas chinesas. Também não, é difícil ter aí a Hong Kong, galera. É uma ilha, mas também tem uma parte continental. Hong Kong, ela era da China, mas lá no período do grande império inglês, do imperialismo europeu, os ingleses conquistaram Hong Kong e estiveram por mais de um século em Hong Kong, era uma possessão inglesa. Em 1997, o Reino Unido, ele devolveu Hong Kong à China, mas fizeram um acordo que por 50 anos Hong Kong ali vigoraria o regime econômico capitalista. Esta antiga possessão britânica, ela teria uma boa autonomia em relação à China. E a China, ela concordou com isso dentro do sistema de um país, dois regimes. China, socialista, e Hong Kong, capitalista. Agora, galera, Hong Kong, e isto foi obra aí do trabalho dos britânicos, ela é uma praça financeira muito importante na Ásia, tem uma bolsa de valores, uma das mais importantes do mundo, grandes corporações financeiras, grandes corporações bancárias. É um território pequeno, galera. Praticamente em função de vive em função de serviços financeiros, do comércio, do setor de serviços. Não é uma potência agrícola nem uma potência industrial. Não tem muito pouca terra disponível ali para agricultura, para instalação até de fábricas, galera. Não é a letra C, letra D, o deslocamento de tropas na fronteira entre os dois países para evitar a migração, também não é. Invenção do examinador, galera. E letra E, a contaminação de cursos d'água locais por mineradoras de carvão chinesa. Não tem mineração de carvão em Hong Kong. Galera, como eu já falei, o gabarito é a letra B, pessoal. O que ocorreu em Hong Kong? O poder executivo, o governo de Hong Kong, é uma mulher que é a mandatária de Hong Kong, enviou um projeto de lei para o legislativo de Hong Kong. E se ele fosse aprovado, ele autorizaria suspeitos de crimes a serem julgados na China continental. E com isso, nós tivemos grandes protestos populares, milhões de pessoas foram às ruas em Hong Kong protestando contra esse projeto de lei. O projeto de lei dizia que Hong Kong tem um poder judiciário independente. Dizia que, claro, que o poder judiciário de Hong Kong teria que autorizar este envio de suspeitos de crimes para serem julgados na China continental. Mas este projeto de lei, ele gerou temores, porque a China, uma ditadura que reprime dissidentes, que desrespeita direitos humanos, que tem campos de concentração, e com isso a população de Hong Kong, ela não concordou, porque muitos dissidentes do regime chinês vivem em Hong Kong. Ali em Hong Kong tu pode fazer críticas abertas ao regime autoritário chinês. Agora, se tu fizer isso na China, tu vai ser preso, tu vai ser perseguido. E este projeto de lei e a tentativa de votá-lo no poder legislativo, eles geraram grandes protestos nesta antiga possessão britânica. Em função disso, o governo de Hong Kong retirou o projeto de lei e desistiu de votá-lo
no parlamento local. Beleza, galera? Seguimos aqui, questão 7, o apagão que afetou milhões de pessoas neste domingo, 16 de junho, foi provocado por uma falha na conexão de transporte entre duas das centrais do sistema interligado que ficam na região nordeste do país. A informação foi divulgada pela Edesur, uma das empresas responsáveis pela distribuição da eletricidade no país. Vamos ver aqui, deixa eu marcar. Está falando de um apagão que ocorreu em um país, ou até mais de um país. O apagão afetou a população de dois países que juntos somam 48 milhões de pessoas. Até às 16h30, as 4 empresas que distribuem a energia nos dois países disseram que praticamente todo o serviço já havia sido normalizado. Apagão que ocorreu em dois países. E os dois países, eles juntos, eles somam 48 milhões de pessoas. Vejam que aqui vocês têm uma dica para resolver esta questão, pessoal. Quais foram os dois países afetados pelo apagão? Venezuela e Brasil. Galera, o Brasil, claro que se fosse no Brasil, vocês teriam ficado sabendo. Mas o Brasil, ele tem 207 milhões de habitantes, ou seja, os dois países juntos somam 48 milhões de pessoas. Então, qualquer alternativa que cita o Brasil, ela pode ser descartada. Nós poderíamos descartar a letra A, Venezuela e Brasil, poderíamos descartar a B, Brasil e Paraguai, e a letra E, Paraguai e Brasil. E nós ficamos com Argentina e Uruguai e Venezuela e Colômbia. Aí realmente, pessoal, vocês teriam que saber qual dessas duas alternativas seriam. Este apagão, ele afetou a Argentina e Uruguai. Ele ocorreu na Argentina, mas como, pessoal? Ali, Argentina e Uruguai têm um sistema elétrico interligado, ele afetou também o Uruguai. Os dois países juntos somos cerca de 48 milhões de pessoas. Beleza, galera? Questão 7, letra C. Questão 8. O Brasil teve 65.602 pessoas assassinadas em 2017. É o que revela o Atlas da Violência, feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, IPEA, e pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, e publicado nesta quarta-feira 5. O que está acontecendo no Brasil é algo realmente estonteante e fora dos padrões mundiais. Poucos países se aproximam do Brasil em termos de taxas de homicídio, afirmou Daniel Cerqueira, coordenador da pesquisa, em uma entrevista coletiva nesta quarta-feira no Rio de Janeiro, com base nas informações contidas no Atlas da Violência de 2017. Assinale a alternativa correta. Pessoal, nós temos duas principais publicações, dois principais estudos relacionados à violência pública no Brasil. Claro, temos vários, mas esses dois aí, eles são bastante divulgados na mídia quando eles são publicados. O Atlas da Violência e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública, em 2018, ele publicou dados sobre a violência no Brasil no ano de 2017. Ainda não saiu a publicação de 2019, pelo menos enquanto eu gravo esta aula, esta correção deste simulado. Quando sair, vai publicar dados sobre a violência do ano de 2018 no Brasil. E o Atlas da Violência, ele é um pouco mais atrasado, ele é bem mais atrasado. Em 2019, trazendo
informações, análises sobre a violência no Brasil no ano de 2017. Agora vejamos o que está sendo perguntado. Sempre quando essas duas publicações elas saem, o Atlas da Violência e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, várias bancas gostam de pegar informações que estão ali e colocar como questão ou questões de prova, ou fazer alguma questão de prova relacionada a este tema no Brasil, o tema da violência, aproveitando que com a divulgação destes dois estudos, o tema ele momentaneamente volta a estar em evidência no Brasil. E a segurança pública foi um tema bastante debatido nas eleições presidenciais de 2018 e é uma das principais bandeiras de política pública do presidente da República, Jair Bolsonaro. Vamos lá. Com base nas informações contidas no Atlas da Violência de 2017, assinale a alternativa correta. Letra A. Houve aumento da violência na região sudeste, sobretudo no estado de São Paulo. Não. Está pedindo para assinalar a alternativa correta. Não, pessoal. O estado de São Paulo, inclusive já há vários anos, é o estado com a menor taxa de homicídios do Brasil, assassinatos. Um indicador muito utilizado para medir a violência é a taxa de homicídios por 100 mil habitantes. E entre os estados brasileiros, a menor taxa de homicídios é a do estado de São Paulo. E não houve esse aumento da violência na região sudeste, como está dizendo aqui. Letra B. A taxa de homicídios entre os não negros diminuiu, ao passo que aumentou a violência entre negros. Galera, a taxa aqui, ó, a taxa de homicídio entre os não negros, ela teve um pequeno aumento, mas ela não diminuiu. Agora, a violência entre os negros, ela também aumentou, mas aumentou mais ainda. Beleza, pessoal? Letra C. A taxa de homicídio de mulheres diminuiu em relação aos últimos 10 anos. Não. O Atlas da Violência, ele veio trazendo, além das informações do ano de 2017, uma radiografia dos últimos 10 anos. O que ele diz? Bom, o que diz? 65.602 pessoas assassinadas em 2017. Um recorde de assassinatos. Uma taxa de homicídios recorde também. E nos últimos 10 anos, aumentou, obviamente que os números da violência aumentaram, dos assassinatos, aumentou a taxa de homicídios e o número de pessoas assassinadas negras e não negras. Os negros são os pretos e os pardos, na classificação do IBGE. E os não negros é branco, é amarelo, indígena, enfim, há outras cores da pele que não negros, que não pretos e pardos, pessoal. Agora, a taxa de homicídio entre os não negros, ela cresceu, mas cresceu pouco, lentamente. Em relação aos negros, cresceu muito mais. A das mulheres também cresceu, só que a das mulheres negras cresceu bem mais do que as mulheres não negras, galera. Adiante, letra D, a violência ela aumentou apenas nas regiões norte e nordeste. Não, ela aumentou também nas regiões sul e centro-oeste, galera. Assim está incorreta. E a letra E, os gastos relacionados à violência correspondem a 6% do produto interno bruto, PIB do país. Eis o gabarito da questão, letra E. Aqui a questão, até o fragmento da notícia faz referência ao pesquisador que coordena estes estudos, pesquisador de IPEA, o Daniel Cerqueira, e ele tem feito estudos sobre o custo da violência no Brasil. E aí ele coloca neste custo os próprios custos de manutenção do aparato de segurança pública no Brasil, do sistema prisional
e custos privados, como a vigilância particular, transporte de valores por carro forte, seguros e uma outra série aí de custos que pessoas e empresas e até instituições públicas têm em função da elevada violência no Brasil. Estes custos chegam a 6% do produto interno bruto brasileiro e custos que poderiam ser bem menores se a violência fosse menor no Brasil. Dinheiro que sobraria, que poderia ser até reinvestido pelo poder público na própria segurança pública, em outras áreas da segurança pública ou em outras áreas de política pública e no setor privado, em outras despesas aí para o desenvolvimento econômico das atividades econômicas. Vejam, pessoal, quem tem automóvel, via de regra, tem seguro. Isto é um custo. Por que você tem seguro? Porque seu veículo pode ser roubado. Tem quem mora em condomínio, vigilância 24 horas. Não estou dizendo que todos têm, mas tem algum tipo, tem segurança, tem zeladoria e muitos ali, vigilância 24 horas. Quem é ricaço, carro blindado. São tudo custos, pessoal, que se a violência fosse menor no Brasil, era um dinheiro que poderia estar sendo alocado pelas pessoas físicas em outras despesas para o seu bem-estar, para o seu desenvolvimento pessoal e profissional, e empresas no desenvolvimento da própria atividade empresarial. Certo, galera? Vamos para questão 9. O presidente Jair Bolsonaro sancionou a lei aprovada pelo Congresso que autoriza a internação involuntária, sem consentimento, de dependentes químicos, sem a necessidade de autorização judicial. A medida ainda gera divergências entre profissionais responsáveis pelo tratamento. O texto foi publicado nesta quinta-feira, 5, no Diário Oficial da União. Vejam só, pessoal. Legislação aprovada pelo Congresso, sancionada pelo presidente da República, a internação involuntária, sem o consentimento de dependentes químicos e sem a necessidade de autorização judicial. Dependentes químicos, drogas, pessoal. A respeito da medida autorizada por Jair Bolsonaro, assinale a alternativa correta. Pessoal, o gabarito é a letra D. É possível a permanência dos usuários em comunidades terapêuticas, caso o usuário seja internado de forma voluntária. Nesta questão aqui, eu até no slide seguinte, eu coloquei as respostas para vocês. Até pelo detalhismo deste tema, foi um tema aí que gerou. É um tema que sempre gera polêmicas. O tema da internação voluntária, internação involuntária. Ou seja, que independe da vontade do dependente químico. E isto passou a ser autorizado nos termos da lei, nos termos da legislação. Vamos ver todas as alternativas. A respeito da medida, letra A, o pedido de internação involuntária só poderá ser feito pela família ou por um responsável legal. Vejamos aqui. Incorreta. A solicitação para que o dependente seja internado poderá ser feita pela família ou pelo responsável legal. Até aqui está correta a questão. Qual que é o erro dela? Vou voltar para a questão aqui. O que ela diz? Só poderá ser feito. Vejam, não havendo nenhum dos dois, nem família, nem responsável legal, o pedido, ele pode ser feito por um servidor da área de saúde, de assistência social ou de órgãos integrantes do Sistema Nacional de Políticas Públicas sobre Drogas, SISNAD, exceto órgãos da segurança pública. Perfeito, galera? Vamos para a letra B. A lei estipula
a criação de comunidades isoladas para os dependentes em casos extremos. Criação de comunidades isoladas, pessoal, salta aos olhos o erro da questão. Vejamos, a lei, ela incluiu as comunidades terapêuticas acolhedoras, que acolhem pessoas dependentes químicas para tratamento, para recuperação no CISNAD. De acordo com o texto, a permanência de usuários de drogas nesses estabelecimentos de tratamento poderá ocorrer apenas de forma voluntária, nestas comunidades terapêuticas acolhedoras, ou seja, o dependente químico tem que ir de livre e espontânea vontade, ele não pode ser involuntariamente internado em uma comunidade terapêutica acolhedora. Para ingressar nessas casas, o paciente terá de formalizar por escrito seu desejo de se internar. E vejam vocês que não tem nenhum estabelecimento pela legislação de comunidades isoladas, como diz a letra B. Letra C, só poderão ser internados involuntariamente dependentes que não sejam mais réus primários. A legislação não faz nenhuma especificação neste sentido aí. Letra C, incorreta. A lei sancionada por Bolsonaro, ela estabelece que a internação involuntária, ela depende de avaliação sobre o tipo de droga consumida pelo dependente e será indicada na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde. Vejam vocês que a lei não faz nenhuma distinção se tem que ser réu primário, não vai ser réu primário, não é isto. A distinção é feita em relação à dependência química e outras alternativas, como eu acabei de ler para vocês. A letra E, que é o gabarito da questão, é possível a permanência dos usuários em comunidades terapêuticas, caso o usuário seja internado de forma voluntária. Foi o que eu já acabei de falar. Para ingressar nas comunidades terapêuticas acolhedoras, tá? Para ingressar em comunidades terapêuticas acolhedoras, tem que ser voluntária. O paciente ele vai ter que formalizar por escrito o seu desejo de ser internado, galera. Voltamos, funcionários públicos ou ex-funcionários públicos não poderão ser involuntariamente internados. Nada a ver, pessoal. Não é se é réu primário, se não é réu primário, se é funcionário público, se é ex-funcionário público. Não é isto que define se o dependente químico ele pode ser involuntariamente internado. O que define, galera, é o que eu coloquei para vocês aqui, ó. A internação involuntária. Ó, avaliação sobre o tipo. Opa, até vou apagar tudo aqui, ó. Vou repetir. Avaliação sobre o tipo de droga consumida pelo dependente. E vai ser indicada na hipótese comprovada da impossibilidade de utilização de outras alternativas terapêuticas previstas na rede de atenção à saúde, ou seja, tipo de droga, não tem outras alternativas terapêuticas, e aqui vamos entender também que o dependente químico, ele não quer se internar, ele não quer, porque se ele quiser, beleza, ele vai lá e voluntariamente ele se interna. Se ele não quer se internar, então pode ser tomada essa decisão nos termos da lei de internar involuntariamente o dependente químico. Perfeito, galera? Questão 10. A sessão desta quinta-feira, 13, a sexta destinada à análise do tema, foi iniciada com votação da ministra Carmen Lúcia. Ao apresentar um voto, afirmou que o STF
deve proteger o direito humano à convivência pacífica. Também destacou que todo preconceito é violência e causa de sofrimento. A decisão do STF, durante o mês de junho de 2019, tratada pelo fragmento EA, e aqui nós temos uma relação de alternativas, ou seja, uma questão perguntando sobre uma decisão do Supremo Tribunal Federal. O STF está em evidência no Brasil nos últimos anos. Decisões do STF têm sido cobradas, não só em direito constitucional, que há muito tempo elas são cobradas, mas também em provas de atualidades e de conhecimentos gerais. Vamos ver. Letra A. Criminalização da homofobia e da transfobia como crimes de racismo. É o gabarito da questão. Decisão do STF, ele disse que a homofobia e a transfobia ele enquadrou crime de racismo, ou seja, pessoal, há projetos de lei sobre isso tramitando no Congresso, mas o Congresso Nacional não delibera. Muitos dos temas polêmicos do nosso país que o Congresso Nacional não delibera, houve representação ao STF para que o Congresso deliberasse e que enquanto o Congresso não deliberasse, o STF considerasse, com base na Constituição, a homofobia e a transfobia como crimes de racismo. E o STF deliberou neste sentido, dizendo que enquanto é o que está valendo até ou enquanto não houver legislação sobre a matéria, que tem que ser aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada e pela Presidência da República. E aí nós tínhamos aqui uma pista, ó pessoal, todo preconceito é violência e causa sofrimento, falando de preconceito, pessoal. E nós sabemos da discriminação e do preconceito relacionado a LGBTI, ok? Lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, transgêneros e intersexos. Letra B, permissão do homeschooling como forma alternativa de ensino. Não, né, pessoal? Não está relacionado ao preconceito. Letra C, permissão do aborto apenas em casos de estupro. Também não. Liberação do cultivo de maconha para usos medicinais. Também não, embora nós temos discussão sobre esse tema no Brasil. E letra E, criminalização do abandono de animais domésticos. Também não, pessoal. O gabarito, como eu já disse. Letra A, 11. Atos a favor da Operação Lava Jato foram realizados em 26 estados e no Distrito Federal neste domingo, 30 de junho de 2019. Ao menos 88 cidades registraram manifestações. Os movimentos são uma resposta dos defensores da operação aos vazamentos de conversas entre os ministros Sérgio Moro, da Justiça e Segurança Pública, ex-juiz, e integrantes da Força Tarefa, divulgadas pelo site The Intercept, protestos a favor da Lava Jato. Deixa eu apagar aqui, ó. Divulgadas pelo site The Intercept. As mensagens vazadas foram trocadas pelo aplicativo que estão perguntando sobre conversas que ocorreram entre o então juiz, atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e procuradores da Força Tarefa da Operação Lava Jato, procuradores do Ministério Público Federal de Curitiba. E Sérgio Moro e o procurador federal-chefe da Força Tarefa, Deltan Dallagnol, entre procuradores, em um grupo ali de procuradores, e estas conversas elas foram vazadas
pelo site The Intercept. Um hacker invadiu os telefones celulares das pessoas envolvidas, hackeou as conversas e repassou para este site de notícias, o The Intercept, pessoal. Beleza, é importante vocês saberem isso. Ah, professor, pode vir alguma questão perguntando o teor das conversas? Sinceramente, eu creio que não, até porque tem toda uma polêmica em relação a isso, porque foi algo ilegal, criminoso, a ação de um hacker. A ação de hackers, elas não são consideradas legais no ordenamento jurídico aí brasileiro. Agora, pode perguntar quais os personagens envolvidos: o Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, procuradores federais da Força Tarefa da Lava Jato, conversas no âmbito do processo aí da Operação Lava Jato. E o que a questão está perguntando aqui, ó? As mensagens vazadas foram trocadas pelo aplicativo? Isto pode ser perguntado. Telegram, Skype, Google Hangouts, WhatsApp e Instagram. Galera, qual que era o aplicativo? O Telegram. Gabarito, letra A. Assim, o Telegram vai sendo cada vez mais conhecido em nosso país. Então, cada vez mais pessoas usam este aplicativo aqui de mensagens. Beleza, pessoal? Questão 12, última questão do simulado. No mês de junho, a Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que vai de acordo com a Agenda do Desenvolvimento Sustentável e que tem como objetivo reduzir a poluição provocada. A medida aprovada este projeto de lei vai de acordo com a Agenda do Desenvolvimento Sustentável. Olha a dica aqui, ó, pessoal. Desenvolvimento sustentável. Foi a descontos no IPVA para carros que utilizarem biocombustíveis. Pessoal, vejam só. Vocês tinham que saber o que ocorreu, tinham que estar acompanhando as notícias, porque eu estou vendo aqui as alternativas que eu mesmo elaborei, elas falam de temas da sustentabilidade. O que foi aprovado? O gabarito aqui da questão 12 é a letra E, proibição de fornecimento de canudinhos de plásticos em restaurantes, padarias, bares e hotéis. As outras alternativas, pessoal, elas são invenções do examinador. O gabarito é a letra E, vou repetir: proibição do fornecimento de canudinhos de plástico em restaurantes, padarias, bares e hotéis. Galera, nós temos toda uma discussão sobre o impacto dos plásticos no meio ambiente, que produtos plásticos podem levar centenas de anos para se degradarem, e toda uma discussão relacionada aos oceanos e mares, que eles estão infestados de plásticos no leito oceânico, flutuando em águas oceânicas. Temos algumas porções dos oceanos ali no Pacífico, que são grandes bolsões de plástico que as correntes marinhas levam, e animais marinhos que consomem plásticos. Aí de vez em quando nós temos aí reportagens, abrem lá um peixe plástico, um golfinho que morreu, um monte de plástico na barriga, baleia, tartaruga. Então tem toda uma discussão em relação a isso. E uma campanha e legislação que proíbe em vários municípios do Brasil a utilização de sacolinhas plásticas, mas a bola da vez são os canudos, os canudinhos de plástico. Algum tempo atrás viralizou um vídeo de uma tartaruga doente lá, toda enferma, em que biólogos com uma pinça puxaram
porque ela tem lá os seus narizes, né? Vão lá para dentro, puxaram um canudinho de dentro do nariz da tartaruga que estava matando o bicho, matando ali o animal marinho, e viralizou este vídeo. Então tem toda essa discussão sobre sacola plástica, canudos plásticos, o plástico em geral. E vários municípios brasileiros, e aqui foi uma legislação do estado de São Paulo, estão aprovando legislação que está proibindo a utilização de canudinhos plásticos, tem que utilizar canudinhos biodegradáveis, e nós temos, ou canudinhos reutilizáveis. Eu, por exemplo, eu tenho evitado utilizar canudinho. Às vezes vem lá o canudinho, é de plástico, eu peço uma colher para ficar mexendo o suco ali, até para adoçar ele, eu tenho evitado. Eu já há muito tempo, muitos anos da minha vida, eu tenho procurado verificar o que eu posso fazer para ter uma convivência sustentável com o meio ambiente, que é de todos nós e que nós precisamos dele para a perenização, para a eternização da espécie humana. Mas, galera, são medidas que são importantes, mas que não atacam de frente o problema, porque o problema de frente ele vai ser atacado por um lado sim, porque você força a encontrar produtos substitutos, mas ele vai ser atacado com uma postura que em um primeiro momento se tem a máxima consciência de se evitar consumir produtos que você não precisaria consumir. O próprio canudo de plástico, por uma questão de higiene, ele vem embalado num papel plástico, numa embalagem de papel. Gerou lixo, gerou resíduo. Mas, ou seja, é evitar consumir. A sociedade tem que encontrar meios, se conscientizar, evitar consumir. Consumindo, reutilizar. Não sendo possível reutilizar, reciclar. É isso, nós temos que diminuir drasticamente a geração de resíduos no mundo. Galera, espero que vocês tenham gostado deste simulado, retrospectiva do mês de junho. Meus alunos, escrevam ali no fórum de dúvidas o que vocês acharam desta iniciativa do simulado, da retrospectiva mensal de atualidades. Quem está assistindo aí pelo meu canal do YouTube, comente o que vocês acharam deste simulado. Galera, desejo a todas e todos vocês bons estudos, sucesso no concurso público ou nos concursos públicos, galera, e um grande abraço, pessoal. Deixa eu ver uma coisa aqui, isto aí, encerramos. Grande abraço, galera.